Bom dia. Muito bem. Vocês já ouviram falar do Derby de Kentucky? O Derby de Kentucky é uma corrida de cavalo que tem nos Estados Unidos. É a Fórmula 1 das corridas. Então, os cavalos que participam dessa prova são puro sangue, cavalos de altíssimo nível. E as pessoas vão para essa corrida toda elegante, as mulheres vão com chapéus grandes, e é muito chique, né? E o prêmio dessa corrida é muito grande também, é altíssimo, né? E é uma corrida que precisa de treino, de classificação para poder o cavalo conseguir participar dessa prova, de tão grande que é. E um fazendeiro tinha uma mulinha, e ele levou essa mulinha e ficou tentando fazer a inscrição da mulinha para participar da corrida. Ele fez de todo jeito, ele queria inscrever a sua mula naquela corrida, no Derby de Kentucky. E os organizadores falaram, não, jamais, não tem condições. Não, eu quero, eu pago a inscrição, eu quero participar, eu quero que ela participe dessa corrida. Mas ela não vai ter chance nenhuma, os cavalos velozes vão sair, né, arrancando, ela não vai ficar só na poeira. Não, eu quero participar, dá um jeito aí. Aí alguém perguntou, mas por que você quer que ela participe dessa corrida? E ele disse, porque eu acredito que se ela andar com os melhores, vai fazer bem para ela. Se ela correr com os melhores, vai fazer bem para ela. Em parte ele tinha razão, porque andar com os melhores faz bem para a gente. Procurar andar com os melhores. E eu estava pensando aqui, lendo uma reflexão que eu já tinha, o que eu devo fazer quando a situação não muda, quando trava, quando eu não vejo uma saída, quando a coisa não desenrola, muito pelo contrário, às vezes está andando para trás. O que eu posso fazer para melhorar a situação quando a situação está difícil? Eu queria recomendar três coisas que nós podemos fazer quando a situação não muda. Primeiro, nós devemos mudar a nossa postura. Quando a situação não muda e eu estou vendo que não há saída, quem sabe está na hora de eu mudar a minha postura em relação a isso. Minha postura em relação ao problema. Na palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, diz assim, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Espera aí, se eu fico me mostrando fraco, se eu fico me mostrando como vítima, se eu não acredito na minha capacidade, se eu não acredito no meu potencial, eu não vou conseguir mudar a situação, mas eu tenho que mudar a minha postura. Às vezes eu tenho que levantar a cabeça. Às vezes eu preciso simplesmente aprender a olhar as pessoas nos olhos, conversar com as pessoas olhando nos olhos. A postura de dizer o que eu preciso dizer olhando para a pessoa. Não aquela postura de cabeça baixa. Às vezes a postura é um ponto importante na nossa vida diária. Segunda coisa que a gente pode fazer para mudar uma situação é mudar a estratégia. De repente a minha estratégia está errada. De repente a minha estratégia está ultrapassada. De repente as coisas caminharam a uma velocidade muito grande e eu fiquei para trás. Não me ative a essa questão e todo mundo já está andando na minha frente, os melhores já estão correndo e aí eu estou andando devagar, achando que eu sei tudo, achando que eu já aprendi tudo, achando que eu sou né? Tudo depende de mim, eu tenho todas as respostas. Às vezes eu preciso mudar a estratégia, buscar aprender com quem sabe ampliar os meus conhecimentos, abrir a minha visão. Opa, né? Eu estou com uma ideia muito fixa nesse tema, eu tenho que ouvir outras pessoas. Em Provérbios capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito.
vezes eu tenho que buscar conselhos, mudar a estratégia, ou ver onde as coisas estão dando certo e aprender com aquilo. E aí eu faço uma mudança ali ou aqui, e junto com a mudança de postura e vem a mudança de estratégia, e de repente eu estou caminhando já para um caminho, né, mais rápido, estou avançando, as coisas estão deslanchando e eu estou aprendendo. Uma outra coisa que eu gostaria de recomendar, quando as coisas não mudam, quando as coisas estão difíceis, eu mudo a minha mentalidade. Eu não posso ficar com a cabeça fechada, com a mente fechada, não, eu fico para trás nessa corrida. Eu preciso mudar a minha mentalidade. A gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, e quando a gente lê, a gente tem insights. Eu gosto muito de ler, e quando eu estou lendo, eu tenho ideias, é tão gostoso, parece que a mente acelera. Quando eu estou numa leitura da Bíblia, ou leitura de um bom livro, e eu já fico com uma caneta, eu já fico, né, marcando, porque a nossa mente, ela acelera, nosso raciocínio melhora, e quando a gente estuda, quando a gente lê, a gente tem verdadeiras boas ideias em qualquer área que a gente está pensando, e às vezes eu preciso, né, correr anotar, porque no momento de leitura, de tudo, quem sabe a gente não está, as coisas não estão dando certo. Será que eu não estou com a mentalidade ultrapassada? Estou vivendo lá no século XIX, sendo que nós já estamos no século XXI, e as informações chegam rápido, as mudanças acontecem rápido, a gente precisa estar antenado, a gente precisa... É lógico que muita coisa é moda, muita coisa é barulho de carroça, né? Mas a gente precisa aprender a filtrar o que é bom e colocar na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. A gente tem que estar atento nos nossos relacionamentos. Às vezes aquela pessoa não vai mudar nunca, mas eu vou mudar a minha mentalidade com relação àquela situação que eu estou vivendo, aquele relacionamento. A mudança precisa começar em mim, a minha maneira de pensar. De repente você pode desencadear um processo bom no seu meio, só porque você mudou. De repente deixou de ser mais orgulhoso, de repente deixou, né, não precisou levar a ferro e fogo todas as coisas. Você de repente resolveu, né, sentar para conversar, ouvir o que as pessoas têm para dizer, para alimentar as suas informações e ajudar você a reagir ou agir de maneira mais correta, simplesmente mudando a mentalidade. O apóstolo Paulo tem uma passagem conhecida que nós gostamos de citar em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa adotar algumas posturas, que a gente não pode ficar estacionado, reclamando, procurando culpados, achando que eu mesmo sou culpado, ou procurando achar ou se vitimando. Não, mas quando eu mudo a postura, quando eu mudo a estratégia, e quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu estou pronto para maiores voos mais altos, maiores conquistas, boas experiências, e quem sabe, né, grandes negócios, já que nós estamos começando essa semana cheia de ideias, cheia de vontade, cheio de desejo de fazer algo bom, de conquistar aquilo que está, né, no nosso alvo, e que essa semana você possa prestar atenção no seu comportamento, na sua reação, prestar atenção em você mesmo. Pare de querer que as pessoas melhorem, que todo mundo tem que estar a seus pés, todo mundo tem que deixar tudo prontinho para você, e que está faltando talvez a sua mudança de postura, pode estar faltando a sua mudança de estratégia, ou até mesmo a sua mentalidade está defasada. Você precisa alimentar a sua mente com coisas novas, bons ensinos, né, para poder crescer. E eu digo que quem cresce de maneira boa, de maneira saudável, leva a gente consigo.
leva a gente junto, para que todos possam crescer. Amém, meus irmãos?